certo? O que está fora do X? A parte elástica. Tá certo? Então, esses estados X, eles não são um conjunto completo. Mas o que impede eles de ser um conjunto completo é justamente a parte elástica da história. E à medida que a energia vai aumentando, né, graças às características da interação forte que a gente conhece, a parte elástica, a contribuição da parte elástica vai ficando cada vez mais desprezível dentro da história. Lembre-se que os quarks estão dentro de um estado ligado, você está sacolejando um quark o suficiente para fazer ele tentar escapar da ligação com outro quark e criar um par quark-antiquark. Só já quando ele fez isso, ele criou alguma coisa que pode ser enquadrada como X. Tá certo? Criou um pion, criou um meson, criou uma ressonância, criou qualquer coisa. Se a sua energia vai aumentando, a probabilidade dele fazer uma coisa dessas vai aumentando também e a probabilidade da parte elástica aparecer vai diminuindo. Você pode imaginar que você está num regime de energia autossuficiente, transferência de energia autossuficiente, que você pode desprezar a parte elástica. Isso significa que isso aqui é né? Muita sacanagem, né? Quando eu falo isso, estou brincando naturalmente, eu quero dizer exatamente o contrário. Eu quero dizer que os caras que pensam em umas coisas dessas são brilhantes. Né? Eu fico emocionado quando eu vejo. Os caras conseguiriam andar dentro de um cenário tão pantanoso como esse, né? Fala. Quando a gente usa essas coisas de sabe, mecânica básica, que infinitamente vai na frente, eu sempre fico me perguntando se a gente está respeitando o que a gente tinha assumido para construir isso lá atrás. Então, como é que eu sei que de fato a gente nunca negou a mecânica quântica, hein? Não, tudo bem, só que esses dados são complicados demais para. Está bem claro que se forma de fato. Deveria formar. Ele deveria formar. Né? Deveria formar. Tipo assim, esse X aí é tudo que pode acontecer com aquele hadron. Tudo que pode acontecer com aquele hadron. Então, esses estados deveriam ser um conjunto completo. Isso é um requerimento físico, atenção. Isso não é. Ninguém está dizendo que a gente está provando isso matematicamente. Mas o que tem por trás do conceito do conjunto completo? Né? É tudo que pode acontecer. Né? Quando você fala que a soma de todos os projetores é 1, você fala a soma de tudo que pode acontecer acontecerá. De fato é isso que você está falando. Tá certo? Porque dentro de estados ligados aí Sim, estão incluídos os estados ligados. Você pode, no máximo, dizer o seguinte: se você está incluindo os estados ligados nessa soma, né, essa tua soma vai conter, quando você pegar os seus estados ligados e construir em termos dos estados não ligados, você vai montar novas contribuições para os projetores já existentes. Só isso. Entende agora? Eu ficaria tranquilo com a seguinte ideia, né? A de que essa coisa de que xx é igual a 1, né? Tá querendo dizer o seguinte: a probabilidade de ter algum processo de espalhamento elástico aqui é desprezível. Né? E se só tivessem processos inelásticos, se só houvessem processos onde a partícula trocasse de identidade por algum motivo, esses processos estariam todos incluídos ali dentro. É isso o espírito da coisa, pelo menos. Assim, a rigorosamente, não tem um teorema provando que isso aí está certo. Entende?
Isso aí é um guess, é um chute no final das contas. Tá? Mas é um belo chute. Um chute para valer, assim, aqueles dignos de um físico. Você, em última análise, você vai saber se o teu chute foi ruim ou bom, né? No final do dia, quando você comparar com a experiência. Né? O que importa aqui é reconhecer que você está numa situação, você está falando sobre coisas que você não tem direito nenhum de falar. Né? Você está falando sobre esse estado aqui, que você não tem a menor ideia do que seja. Você está falando sobre isso aqui que você tem menos ideia ainda do que seja. Né? Então você está falando de afirmações muito gerais, muito genéricas, sobre coisas que você não tem ideia, você só gostaria que elas se comportassem desse jeito. Né? Você pode estar errado, né? Aí você vai ter que voltar e vai ter que rever esse ponto da sua argumentação, eventualmente. Mas pelo andar da carruagem, o cara não estava errado. Os caras que fizeram essa análise. Né? Eu arriscaria citar o nome do Bjorken como o cara que conduziu essa análise aí. Aqui tem um problema, entende? Com as pessoas com a mente muito matemática. Pessoas que têm a mente extremamente matemática podem ter muito desconforto, não é dificuldade, desconforto de lidar com isso. Né? Eu reconheço. Eu reconheço porque eu acho que eu tenho a mente bastante matemática. Eu não sou bom de matemática nem nada, mas eu me sinto seguro com a matemática. Fico feliz quando eu posso provar alguma coisa, quando eu entendo a prova matemática de alguma coisa. Então, quando um cara vem e mostra um argumento desse, eu fico muito inseguro, em geral. Se vocês estiverem inseguros, eu quero saber que eu comungo da insegurança. Exatamente. Mas não tem jeito. Ou é isso, ou você não vai para lugar nenhum. Então, olha só, estamos chegando lá, hein? Se eu faço isso, então olha o que aconteceu. Eu eliminei esse cara aqui no meio, né? Eu transformei meu W mili num negócio que é o seguinte, é 1 sobre 2π integral d4x e aí qx no meio somatório em lambda de p lambda j de x j de 0 p lambda. Isso que está aqui eu vou chamar, é uma notação, vou chamar de P, J de x, J de 0, P. Eu estou somando sobre os lambdas e estou colocando um peso 1/2 para cada lambda, tá certo? Isso é o equivalente que você está tendo de fazer o que você costuma considerar como uma média sobre um estado misto, né? Sobre uma mistura estatística, certo? Você está atribuindo cada valor dessa polarização com a probabilidade no meio e somando esses caras, tá certo? Então, isso que está aqui é definido, né, como essa coisa que eu estou colocando aqui. Você tirou o lambda dentro da história e tirou esse meio porque você tem essa interpretação de mistura estatística no meio da história. É o que desce isso aí. Não, isso é uma notação. Isso não tem maiores consequências. Isso é só uma notação. Essa é uma notação bem justificada, eu diria. E aí a jogada é a seguinte, né? Olha só, para onde a gente está se encaminhando. Né?
tem agora um lema para provar. O lema é o seguinte: suponha que Q0 seja maior que zero, tá certo? Isso significa que o E menos o E' é maior que zero, porque esse é o valor do Q0 é isso, né? Ou que o E é maior do que o E'. Nada mais razoável, né? Você pegou o teu lepton original, fez ele colidir, quando ele sai do outro lado, ele transferiu energia para o próton, né? Então ele está com menos energia do que ele entrou, né? Se isso não acontecer, né? Se ele sair com mais energia do que ele entrou, é um sinal de que você não deve ter tido nada nesse X aqui, tá certo? Você não deve ter produzido droga nenhuma, né? Seu próton deve ter saído com menos energia do que ele tinha antes, né? E a transferência de energia deve ter sido dada para o elétron. Ou seja, você deve ter tido um processo elástico, né? Muito provavelmente. Então, suponha que o Q0 seja maior que zero, que, como eu disse, é razoável se você tiver um espalhamento inelástico, né? É quase que uma condição para você ter um espalhamento inelástico. Se o Q0 é maior que zero, o nosso lema vai dizer o seguinte: vai dizer que integral, então, integral de 4x, e aí QX, e J' de zero, J' de x, B, isso aqui é igual a zero. O que eu fiz aqui? Eu troquei, né? É que era J' de x, J' de zero, eu tenho J' de zero, J' de x. Eu estou dizendo que se o Q0 é maior que zero, isso aí é zero. Vamos mostrar. Certo? Como é que é a prova disso? A prova disso é fazendo o contrário do que a gente fez aqui. Ó. Aqui nós passamos da exponencial para o J' de x, não é isso? Agora nós vamos passar do J' de x para exponencial. Vamos fazer o contrário. Só que vamos levar em consideração que o J' de x está do outro lado. Né? Infelizmente eu vou ter que apagar isso aqui, porque você podia aproveitar alguma coisa. Vamos chamar de I essa integral aqui, integral de 4x, P aí, QX, P, J' de zero, J' de x, P. Isso aqui, inserindo de volta o x, né? Redação após sobre x, integral de 4x, exponencial de I, QX, P, J' de zero, x, P, aí QX, J' de zero, menos PX, P. Certo? Já peguei o J' de x e usei isso aqui. Né? E agora eu faço o E aí PX eu estou aqui, o E aí menos PX eu estou aqui, e aí essa mesma coisa vira somatório x, P4x, exponencial de I, Q menos P, mais PX, x, P, J' de zero, x,
zero P. Né? Agora eu uso a definição da delta. Né? Isso aqui vai dar 2π² somatório em x, 2π², delta de P menos P menos Px, P, J mid 0, x, J mid 0. Está usando a nossa notação aí. Estamos omitindo aqui o meio e a somatória sobre o lambda também. Tá? Beleza. A delta original, né, ela envolvia delta original. Ela envolvia menos Q, menos P, mais Px. Tá certo? Agora, esse I aqui só vai ser diferente de zero se essa delta aqui for saturada, de alguma forma. Tá certo? E essa delta é saturada para Q menos P mais Px igual a zero. Tá certo? Com isso, você vê que P menos Q ao quadrado tem que ser igual a Px ao quadrado. Tá certo? Suponha que você está no referencial de laboratório, seu PMI é M0, tá certo? Então, o nosso P menos Q é um negócio assim. M menos Q0 menos Q, certo? Pelo referencial de laboratório, onde o P é M0, você troca para parada. Né? Então, P menos Q ao quadrado é Px ao quadrado, aí você usa aquela expressão do referencial de laboratório do nosso P menos Q. P menos Q ao quadrado vai ser M menos Q0 ao quadrado menos módulo de Q ao quadrado, que vai ser M2 menos 2M Q0 mais Q02 menos Q vetor 2, que dá o Q quadrado. Né? Mais Q quadrado, isso tem que ser um Px ao quadrado. Tá certo? Aí você tira que o Q0 tem que ser M quadrado mais Q quadrado menos Px ao quadrado sobre 2M. Tá certo? Só que Px ao quadrado é maior ou igual do que M2. Tá certo? Px pelo menos é o próprio. Né? É o momento do próton. Então, no mínimo, ele é a massa do próton. Se acontecer qualquer coisa que seja inelástica, a gente vê que ele pode ser M mais a massa do π ao quadrado. Né? Então, esse cara é maior do que o M2, tá certo? Então, M2 menos Px ao quadrado é negativo. M2 menos Px ao quadrado é negativo. Q2 é negativo. Então, essa quantidade toda aqui é negativa. Então, se eu tiver por hipótese que Q0 é positivo, tá certo? O único jeito disso aqui funcionar é se essa igualdade aqui não for saturada. Se essa igualdade não é saturada, essa delta dá zero e o cara dá zero. Tá certo? Então, esse I, né, essa integral que a gente definiu aí, tem que ser zero. Para Q0 maior que zero. E sendo zero, agora eu posso somar e subtrair. Vai ficar para mim. Olha isso.
2π integral de 4x exponencial de qx p j' de x j' de 0 p. É isso? Portanto, se agora essa mesma coisa, só que com j' de 0, j' de x, se isso é zero, eu posso somar, subtrair esse mesmo cara com j' de 0, j' de x, por continuar na mesma. E se eu fizer isso, isso aqui vira um comutador. Olha que legal. Se isso aqui é um comutador, eu sei algumas coisas. Eu sei que isso aqui tem que ser zero para x quadrado tipo espaço. Por causa da condição de microcausalidade. Certo? Esses J's, eles são formados por campos de quarks. Tá certo? Que obedecem relações de anticomutação. Uma das exigências desses campos de quarks é que eles sejam causais, ou seja, que eles anticomutem consigo próprios em pontos separados com separações tipo espaço. A razão disso é tremenda, né? Eu preciso de uma matriz S que seja invariante de Lorentz. Um operador S, na verdade, vai produzir uma matriz S covariante de Lorentz. Então, eu tenho uma razão fundamental para pedir essa condição de microcausalidade. Todos os campos quânticos relativísticos têm que obedecer essa condição, senão a matriz S construída a partir deles não vai satisfazer as boas propriedades de transformação de Lorentz. Isso é visto no curso de métodos teóricos da física de altas energias. Certo? Não vou explicar mais do que isso aqui, senão é spoiler. Então, se esses J são construídos a partir dos campos de quarks, então eles vão ter de satisfazer as condições de microcausalidade. São bilineares dos campos de quarks, as relações de anticomutação juntas, os Q barra Q, vão virar relações de comutação. E os J's construídos a partir dos campos de quarks vão ser operadores que comutam para separações tipo espaço. Certo? Portanto, toda vez que esse x que estiver aqui for tal que x2 é menor que zero, esse comutador aqui vai ser zero. Tá certo? Esse vai ser o nosso ponto de partida para analisar o comportamento desse objeto, desse tensor hadrônico na próxima aula. Certo? E nós vamos mostrar, um pouco a partir disso que eu estou falando, que esse tensor hadrônico tem como principal contribuição para ele o cone de luz, Q2 igual a zero. Certo? Vê que essa integral de 4x é artificial, porque ela não depende de x, né? Mas ao a gente ter esse tipo de comportamento, isso aqui vai implicar numa região do espaço dos Qs que pode contribuir para o tensor hadrônico, numa região que contribui menos. A região que contribui mais vai ser a região Q quadrado igual a zero. Cone de luz. Etc, etc, etc. Certo? E hoje é isso. Chega. Acabou tudo que eu tinha preparado. Pode apagar. Tchau. Eu vou falar mal de mim mesmo agora.